Imagine um mar furioso. O vento uivando como um aviso sombrio. As ondas batendo forte contra o barco, enquanto os discípulos lutam contra a tempestade. Então, no meio da escuridão, algo impossível acontece. Uma silhueta surge caminhando sobre as águas. Eles gritam de medo. Acham que é um fantasma. Mas então, uma voz ecoa: "Sou eu. Não tenham medo. Jesus andou sobre as águas." Mas como isso foi possível? Foi um milagre absoluto? Houve alguma explicação científica? Ou estamos diante de um dos maiores mistérios já registrados na história da humanidade? A física diz que o peso de um ser humano faz com que ele afunde na água. A tensão superficial simplesmente não suporta. Mas há um detalhe. Jesus não era um homem comum. Ele dominava as leis da criação. Ele era a palavra que trouxe todas as coisas à existência. Se ele quis caminhar sobre as águas tiveram que obedecer. E não para por aí. Há relatos científicos de fenômenos raríssimos em corpos d'água, como placas de gelo ocultas que poderiam dar a ilusão de alguém andando sobre a superfície. Mas será mesmo que foi isso que aconteceu? Os evangelhos não falam de gelo. Falam de ondas violentas. Falam de Pedro saindo do barco e, por um momento, também andando sobre as águas, até que sua fé vacilou. Isso significa que o que aconteceu ali não foi um truque visual, mas uma intervenção sobrenatural direta. O que poucos percebem é que esse evento não foi apenas um milagre isolado. Ele foi um sinal. Na Bíblia, o mar sempre representou o caos, o abismo, as forças incontroláveis do mundo. Jesus caminhando sobre as águas não era só uma demonstração de poder. Era uma mensagem clara. Ele tem domínio absoluto sobre tudo que é imprevisível, sobre todo o caos, sobre todo o medo. E aqui está um detalhe que quase ninguém comenta. O livro de Jó fala sobre Deus andando sobre as ondas do mar. Ou seja, desde os tempos antigos, apenas Deus era descrito como aquele que pode pisar sobre as águas. O que Jesus fez ali não foi apenas impressionante. Foi uma revelação sobre sua identidade. Ele não era apenas um mestre. Ele era o próprio Deus em forma humana. Agora, pense nisso. Se ele teve poder para pisar sobre as águas, será que ele não tem poder para te sustentar em meio às tempestades da sua vida? Se o caos do mar se curvou diante dele, o que existe que ele não pode controlar? E se esse milagre foi um anúncio do que ainda está por vir? Porque um dia, quando ele voltar, toda a criação se dobrará diante dele. Mas existe algo ainda mais profundo nessa história. Algo que pode mudar completamente a forma como você vê os milagres de Jesus. Porque os milagres de Jesus não eram simples demonstrações de poder. Eles eram janelas para uma realidade superior. Cada ato sobrenatural apontava para algo maior, algo eterno. Quando Jesus andou sobre as águas, ele não estava apenas desafiando as leis da física. Ele estava nos mostrando que há um reino acima deste mundo. Um reino onde as regras da natureza não limitam o poder de Deus. Um reino onde a morte, a dor, o medo e o caos não têm a última palavra. Mas há algo que quase ninguém percebe nessa história. Quando Pedro pediu para andar sobre as águas, Jesus permitiu. Pedro saiu do barco e, por um momento, caminhou também. Mas assim que seus olhos se desviaram de Jesus e ele olhou para a fúria do mar, começou a afundar. Isso revela um princípio poderoso. Não é o mar que nos afoga. É a falta de fé. Enquanto os olhos de Pedro estavam fixos em Jesus, ele fazia o impossível. Mas no instante em que olhou para as ondas, sua fé vacilou e ele começou a afundar. Isso acontece o tempo todo. Quantas vezes as pessoas começam bem, mas depois deixam o medo, as dúvidas e as circunstâncias tomarem conta? E aqui está a verdade que poucos entendem. A tempestade nunca foi o problema. O mar revolto nunca foi a ameaça real. O verdadeiro perigo era tirar os olhos de Cristo. Agora, pense no mundo em que vivemos hoje. Guerras, crises, doenças, incertezas. O caos está em toda parte. O mar está rugindo mais alto do que nunca. E muitos estão se afogando porque estão focando no problema, ao invés de focar na solução. Jesus está caminhando sobre as águas do tempo. Ele continua no controle. Ele continua sustentando aqueles que confiam nele. Mas a pergunta é: você vai manter os olhos nele ou vai afundar nas tempestades deste mundo? Porque há algo ainda mais grandioso nesse milagre. Algo que conecta essa história diretamente ao destino final da humanidade. Uma revelação que pode mudar a forma como você entende os eventos que estão prestes a acontecer. Mas essa história vai muito além de um simples milagre no mar da Galileia. O que aconteceu ali foi uma mensagem cifrada,
um sinal profético sobre o tempo do fim. Porque o mar sempre representou, na linguagem bíblica, o caos, as nações, o sistema deste mundo. E Jesus, ao caminhar sobre as águas, estava demonstrando que ele tem autoridade sobre tudo. Sobre os reinos, sobre os poderes ocultos, sobre o próprio tempo. Agora, olhe ao seu redor. O mar está rugindo novamente. O caos está se espalhando. As tempestades da humanidade estão mais violentas do que nunca. E, exatamente como Pedro, muitos estão começando a afundar. A mídia quer que você tenha medo. Os governos querem que você dependa deles. O sistema quer que você duvide. Mas Jesus continua dizendo a mesma coisa: vem. Ele continua estendendo a mão para aqueles que ousam confiar nele. Para aqueles que não querem mais ser escravizados pelo pânico, pela dúvida, pela ilusão deste mundo. Mas agora vem o momento mais impactante dessa história. Algo que conecta o passado ao futuro. Porque se Jesus andou sobre as águas para resgatar Pedro, o que ele fará quando retornar? O livro do Apocalipse nos mostra um Jesus glorificado, um rei que voltará para julgar as nações e estabelecer um reino onde não haverá mais medo, nem tempestade, nem caos. Um tempo onde aqueles que confiaram nele andarão sobre algo ainda maior que as águas, andarão sobre um novo céu e uma nova terra. E a decisão está diante de você agora. Você vai continuar olhando para as ondas, vivendo com medo, afundando na desesperança? Ou vai crer naquele que venceu o mundo? A escolha é sua. Mas lembre-se, as águas nunca foram o problema. O problema sempre foi onde você fixa o seu olhar. Agora, se essa mensagem falou com você, se algo dentro de você despertou, então compartilhe com o máximo de pessoas possível. Deixe o seu like, comente aqui embaixo e inscreva-se no canal. Porque mais revelações como essa estão por vir, e você não pode ficar de fora. Deus abençoe sua vida e família ricamente.